Fala galera, como vocês estão? Espero que estejam tudo bem com vocês. Esse é o vídeo informativo, é um vídeo que eu faço pegando as principais notícias rodeando a política na semana, tanto nacionalmente quanto internacional, e posto ele geralmente no domingo, né, que é o dia fixo dele. Às vezes acontece alguns imprevistos, alguns negocinhos, e acontece, por exemplo, de já ter postado na segunda-feira, né, que acabou atrasando por algum motivo e tudo mais, né, mas o dia certo é o domingo. Bom, e vamos começar um pouco diferente. Vamos começar falando de internacional, de fora do país? Ah, mas Yuri, mas teve outro vídeo que você começou. Tá, mas agora vamos falar de China. De China. Vamos começar falando de China. China que tá cheio de gracinha. O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, disse ao assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jack Sullivan, que os Estados Unidos têm que parar de apoiar Taiwan. Taiwan não, Taiwan. Disse que os Estados Unidos têm que parar de apoiar Taiwan, né, de fornecer armas, de estar mostrando apoio para eles ali, né, que Taiwan era de China e que eles vão se unificar e que o apoio dos Estados Unidos poderia causar uma independência de Taiwan, causando aí uma crise na paz e estabilidade mundial. E aí o Sullivan disse que não apoia Taiwan, né, não dá esse tipo de apoio, e que Pequim e Washington devem coexistir pacificamente. Claro que isso daí foi um enrola-rola, né? A gente sabe que os Estados Unidos sempre está dando algum tipo de incentivo ali, sempre está dando um sinal. Mas ainda nessa reunião, a China cobrou que os Estados Unidos cumprisse três responsabilidades. O que é essa responsabilidade? É pelo povo, pela história e pelo mundo. Né? Basicamente, para os Estados Unidos pensar nas ações dele antes de tomar qualquer ação. Antes de você fazer alguma coisinha, pensa pelo povo, né? Pelo povo mundial, pensa na história do mundo e pensa, né, na situação atual do mundo. Né? Basicamente para dar uma freada, para os Estados Unidos dar uma freada, né? Chega devagar, vamos chegar devagar, Estados Unidos pensa aí, né? Pensa no povinho e tal, basicamente isso. O problema é que os Estados Unidos eles têm um histórico de pensar mais neles mesmos do que qualquer outra coisa, né? Não é aqui no Brasil que eles atendem as pessoas de fora em sacrifício do brasileiro, né? Não, lá nos Estados Unidos a questão de patriotismo deles é muito forte. Então o problema é eles começarem a pensar na história dos Estados Unidos, no povo dos Estados Unidos e como se fosse o mundo dos Estados Unidos. E sim, dane-se o resto, entendeu? Aí vai gerar um problema maior. E falando aí em China, eles estão avançando na chamada energia verde. Dia 29 de agosto, agora eles publicaram um livro branco intitulado Transição à Energia da China, que mostra as conquistas do país no setor na última década, revelando dados e exemplos vivos, tanto interno quanto global. A China é o maior consumidor e produtor de energia limpa do mundo, né? E constantemente eles estão desenvolvendo mais essa indústria, né? E acelerando mais o crescimento, né? Que a gente vem tendo em relação à energia limpa. Nos últimos 10 anos, mais da metade de energia consumida pela China veio de provenientes de energia não poluente, de energia limpa, né? Além do que, mais de 40% aí, mais ou menos, de todas as instalações para produzir energia limpa anual no mundo é tudo da China. Então, assim, você pega 100 instalações para produzir energia limpa no mundo, né, anual, 40 são da China. Então, assim, um país está fazendo 40% do mundo, do globo. É muita coisa. Eles são um player muito grande nesse setor. A gente sabe que a China é um player milenar, né? Mais de 4.000 anos aí de existência. Que bom que um player desse tamanho, um país desse tamanho, com essa relevância, está olhando para esse lado do mundo, né? O lado de energia limpa, né? De sustentabilidade, né? Para o mundo, né? Para o globo, né? Importante para todo mundo. Seria bom se todo mundo olhasse para esse lado. Né? Aos poucos a gente aí está afetando o mundo, né? Alguns dizem que não, outros dizem que sim, né? Especialistas brigam sobre isso, mas é fato que a gente está afetando de alguma forma. Seria o ideal, todo mundo está olhando para um propósito, acho que é o único propósito que todo mundo pode se unir, que assim vai beneficiar todo mundo, né? A gente está falando do mundo. E ainda na Ásia, o Japão apresentou um protesto formal, né? Por conta do navio da China estar em águas japonesas. O famoso estamos Plutos, é o famoso estamos Plutos. Foi por meio da sua embaixada na China que o Japão fez esse protesto formal contra esse navio que estava passando pelas águas deles nesse sábado. Em nota, o Ministério expressou forte preocupação com a situação após o navio ter sido avistado nas proximidades da prefeitura de Kagoshima,
no sudoeste do Japão no início da manhã deste sábado. Isso tem causado preocupações a oficiais de defesa do Japão, que também têm demonstrado preocupação de acordos militares entre a China e a Rússia. Isso acontece após Tóquio protestar contra uma aeronave militar chinesa que estava em espaço aéreo japonês. Né? É a primeira vez que isso acontece também. Então, assim, é muita coincidência uma aeronave militar chinesa e depois um navio, né, chinês. Após a repercussão, o porta-voz das relações exteriores da China, o Lin Jian, disse que seu país não tinha intenção, né, de passar pelo espaço aéreo do japonês. Né? Agora eles esqueceram, né, qual é o limite ali, né, da fronteira, onde é o espaço aéreo. Eles esqueceram. É assim mesmo acontece, gente. A gente esquece, né, como é que a gente vai saber? Foi sem querer querendo. É muito estranho esse caso, muito estranho. Indo para a Rússia agora, o Putin liberou um estuprador da cadeia para poder participar em guerra, para morrer em guerra. Claro, né? Ele vai aproveitar esse momento de guerra para passar o cerol no pessoal que está gastando dinheiro público lá, comendo, né? Aproveitando a caminha dele, vai aproveitar. Mas aí o cara conseguiu escapar e foi e matou a mulher e os filhos dele. Como é que pode um negócio desse? Né? O Putin libera o cara. Se você liberar o cara para morrer na guerra, você pega ele, bota num caminhão, leva ele para a linha de frente e deixa ele lá. Né? Faz um monitoramento aí, fala para o soldado, ó, ficar de olho naquele cara ali. Ele não sai daqui vivo. Né? O ideal é ele morrer contra os caras, né? Matar um ou dois, né? Dar uma ajudada aí pro país. Mas fica de olho. O cara simplesmente fugiu e matou a mulher e os filhos dele, fez mais vítimas. Né? Uma coisa assim, sem cabimento. Ainda sobre a Rússia, uma imprensa local reportou que mais de 66 mil soldados russos foram de arrasto. Lembrando que é uma contagem independente, então é uma imprensa local, né, que faz uma contagem independente ali sobre a guerra. Né? Ele notificou que 66 mil soldados russos foram de arrasto. É claro que esse número, com certeza, é um pouquinho acima, porque assim, gente que não tinha uma documentação direito, gente que foi mandada escondida, gente presos, né? Tem todo tipo de gente que não foi encontrada, de repente o corpo evaporou, o preso, corpo preso dentro, embaixo de rochas, né, de prédios. Então, assim, o jornal, a imprensa, esse pessoal da imprensa, ele não fica ali do lado da trocação de tiro, aí quando morre um, opa, mais um, né? Opa, mais um, o cara tão, ai, morri, opa, mais um, e não fazem isso, né? Então, assim, com certeza teve muitos corpos que passaram batido por eles, então você pode imaginar que é um número um pouquinho maior. Enquanto isso, o presidente Vladimir Zelensky, da Ucrânia, reportou 31 mil soldados, uma perda de 31 mil soldados. Eu acredito também que seja um pouco acima disso. Né? Eles não vão falar que perderam 150 mil soldados, então, enquanto os caras estão sendo reportados 60 mil. Né? Isso é uma perda inteira. A guerra, a informação também faz parte da guerra. Né? A informação também move o ritmo da guerra. Eles não vão se colocar para baixo. Perdemos aí 1 milhão de soldados. Não vão fazer isso. Né? Joga aí metade aí. Libera metade aí só para falar que a gente não está soltando nada. Né? Libera, entendeu? Então não dá para confiar nesse tipo de informação, principalmente vindo do próprio, né, da própria Ucrânia, da própria Rússia. Em junho, por exemplo, o Vladimir Putin, né, foi perguntado, questionado sobre esse número também, né, de perdas de soldados, e ele não quis revelar, disse que é só uma diferença de 1 para 5. Né? Ou seja, a gente perdeu 1, a Ucrânia, em comparação, perdeu 5 vezes a gente. Claro que não é esse número, né, gente? Não é esse número. É como eu falei, né? A guerra, a informação também faz parte da guerra. Ele vai jogar um número melhor para ele, né? Aí ele deu uma exagerada, né? Aí ele deu uma exagerada, mas ele vai jogar um número melhor para ele. Com certeza não é essa diferença toda. Em agosto de 2023, por exemplo, o jornal New York Times deu a declaração dizendo que as perdas da Rússia beiravam aí em torno de 120 mil soldados. Isso ano passado, em junho do ano passado. Então você vê a diferença de informações, uma imprensa local, 66 mil. Aí o Putin, é 1 para 5. Aí o Zelensky, 31 mil. Aí o New York Times, ano passado, 120 mil soldados da Rússia. Quer dizer, se 120 mil soldados da Rússia, então aí a Ucrânia teria que ter perdido aí 600 mil, né, soldados ucranianos. Só que o Zelensky falou que só perdeu 30 mil. Então, assim, tá vendo? Consegue perceber isso? Na verdade, a gente só vai saber as informações, só vai ter precisão nas informações quando acabar a guerra. Quando um deles perder, não, perdemos aqui, rei se rei,
Aí vão soltar as informações, não, a gente ganhou aí, tá tudo aí, tal, 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 tal. Entendeu? Aí a gente vai ter uma certeza. E mesmo assim não é uma certeza, porque, por exemplo, a Rússia ganha da Ucrânia, vamos botar assim, né? A Rússia ganha da Ucrânia. Aí dominamos a Ucrânia aqui e ganhamos. Aí vai chegar, pum, estão dominando, né? Vão pegar e vão soltar, ó. Matamos 900 mil ucranianos aí e perdemos 10 mil só. Pra sair por cima, entendeu? Então, informação, a gente tem uma... A gente pode estar tendo uma noção, mas não dá para levar isso como uma verdade absoluta, entende? Ainda sobre a Ucrânia, o Zelensky ficou putinho e demitiu o comandante das forças aéreas da Ucrânia, porque o caça F-16 de fabricação americana foi abatida pelos próprios ucranianos. A aeronave foi abatida e o piloto morto pelos próprios ucranianos por causa de um erro, né? Então ele foi lá, ficou puto, ficou bolado, porque já não tem, né? Tem que ficar pedindo aos outros países, aí quando recebe acontece isso. Foi lá e demitiu o cara. Quer dizer, botaram o estagiário para poder abater as aeronaves, deu nisso. Aí o comandante é que chora. E por último, entre a Ucrânia e a Rússia, eu prometo, né, um ataque feito por bomba da Rússia acabou matando 5 pessoas, né, deixando 55 feridos e 20 em estado crítico, na cidade de Kharkiv, né, no nordeste da Ucrânia. Segundo as autoridades locais, o local atingido era uma zona de prédios residenciais e uma das vítimas fatais é uma criança que brincava no parquinho no momento em que foi atingida. As outras 3 estavam em um prédio de 12 andares que pegou fogo. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia e a região ao redor tem sido alvo de ataques russos há muito tempo, em particular de bombas guiadas altamente destrutivas. Cara, criança me pega muito, né? Ver esse tipo de situação com criança morrendo, criança passando fome, é uma coisa que me pega bastante. E o exército de Israel informou que matou 3 combatentes, né, do Hamas agora numa mega operação que estava sendo feita na Cisjordânia nessa quarta-feira. As mortes foram causadas em um ataque aéreo perto da cidade de Jenin, no norte de território palestino ocupado, e elevam para 19 o número de mortos ao longo desses 3 dias, balanço que converge com o divulgado pelo Ministério da Saúde palestino. Entre os combatentes eliminados está aí um líder do grupo Jenin, identificado como Bassem Hazen. Eu vou deixar um nome aí que eu sou muito ruim para pronunciar esse tipo de coisa. Ainda sobre Israel e suas tretas, o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, governado pelo Hamas, anunciou neste sábado, 31, um novo número de mortos de 40.691 pessoas no território palestino desde o início da guerra com Israel. O número não distingue entre civis e militares. É como eu falei no caso da Rússia, cara. O ministério é comandado pelo Hamas, certo? As informações vão ser manipuladas pelo Hamas. Isso é óbvio. Ah, mas o que você está querendo dizer sobre isso? Eu estou querendo dizer que o número não é certo, correto? O número não é certo, é bem difícil o número ser certo. Principalmente porque não distingue militares e civis, né? Eles vão jogar, morreu aí 30 mil civil e 10 militar, né? Querendo botar o Israel como malvadão, né? Que na verdade não fez quase nada contra as tropas do Hamas, entendeu? Então esse número é muito difícil de você absorver, esse número, de você acreditar. Principalmente porque é comandado pelo Hamas, a mesma coisa se fosse por Israel, comandado por Israel, né? A gente tem que sempre ficar meio cabreiro. E o Hamas e Israel vão fazer uma pausazinha para poder dar vacina nas crianças. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou na quinta-feira que chegou a um acordo com Israel para permitir a vacina contra a poliomielite para crianças em Gaza. As sucessivas pausas humanitárias serão ao longo de 3 dias, começando neste domingo, dia 1º de setembro, na zona central, no horário de 6 às 3 da tarde, com a possibilidade de haver prorrogação para mais um dia. O acordo ocorre depois que um bebê contraiu o primeiro caso de confirmação da doença no território palestino nos últimos 25 anos. A campanha de vacinação tem como público-alvo 640 mil crianças com menos de 10 anos, que receberão 2 gotas de imunizantes contra a poliomielite em 2 doses, com intervalo de 4 semanas. Pelo menos 90% das crianças precisam da vacina para interromper a transmissão dessa doença. Falando agora dos States, as tropas dos Estados Unidos informaram que suas forças militares, em conjunto com as forças de segurança iraquianas, mataram 15 membros do Estado Islâmico no Iraque, em uma operação que teve como alvo a liderança do grupo militante. A operação realizada nesse sábado foi comandada pelo Comando Central dos Estados Unidos,
né, no oeste do Iraque, no deserto de Anbar, na manhã de quinta-feira. O embate resultou em 7 soldados norte-americanos feridos na operação, afirmaram autoridades dos Estados Unidos na manhã de sábado. E os Estados Unidos estão de olho na briga Xandão e Elon Musk. Né? Os Estados Unidos declarou que está de olho. Né? Na nota, o órgão diz que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável, mas que, por política interna, a embaixada não comenta decisões ou disputas judiciais específicas. Ou seja, eles jogaram no ar, mas não entraram no mérito da questão para poder não ficar feio, né? Mas eles jogaram aí, né? O Elon Musk respondeu, claro, agradeceu a expressão de apoio à embaixada americana e disse, de fato, sem liberdade de expressão, o público não pode expressar seus pensamentos ou saber a verdade da situação, o que é uma verdade, o que torna impossível votar com conhecimento preciso. Fatos e fatos. Eu, sinceramente, sou um pouco desconfiado do Elon Musk que está tão interessado na liberdade de expressão brasileira. É claro que é uma causa nobre, existem pessoas, né, que estão aí para fazer o bem, né, para olhar coisas, né, certas, né, pelo menos certas, né, mas assim, a gente não pode sair confiando, né, apesar de que as ações dele ajudam muito no Brasil, né, alguém tinha que estar fazendo o que ele está fazendo, né, na verdade, ele era a última pessoa que deveria estar fazendo isso, que é de outro país, não tem nada a ver com a gente. Né? A gente tem Senado, a gente tem Congresso, a gente tem presidente. Então, tem outras pessoas que deveriam estar representando o povo, que deveriam estar batendo de frente com o Xandão. Mas não, teve que vir uma pessoa de outro lado do mundo para poder defender a gente. Mas, enfim, bom, não acredite em tudo que o Elon Musk fala, mas já que isso está ajudando a gente vai aproveitar essa fase boa aí. E claro que o fato dos Estados Unidos se pronunciar, né, causa um efeito maior. E agora vamos de Brasil? Vamos falar de nacional? Estado de São Paulo pegando fogo, né, uma queimada nunca vista antes. Né, o número de queimadas, o foco de queimadas, né, o número de queimadas ultrapassa o número de queimadas do ano passado. Detalhe, o número relativo só a esse período, né, período dessa semana, né, comparada ao ano inteiro passado. Certo? Já ultrapassou o ano inteiro, sendo que é uma semana, 2 semanas aí, comparado a um ano inteiro. Depois foram descobrir que essas queimadas eram criminosas, né? Chegaram a prender um criminoso, né? Depois ele se identificou como um integrante do PCC, tinha provas, tinha gasolina com ele, isqueiro, um telefone que ele gravava as ações, né? Tinha até um vídeo dele comemorando que estava atacando fogo nas matas. Né? E como é o Brasil, né? Ele alegou esquizofrenia e foi solto, mas depois foi solto. Se você quiser se aprofundar, né, entender os fatos, o que está acontecendo direito, né, eu vou deixar nos cards aí um vídeo que eu fiz recentemente, botando os fatos, né, do que está acontecendo, né, mais ou menos desde o início, né, sem enrolação, né, os pontos principais. Dá uma olhada aí que você vai ter uma noção melhor do que está acontecendo, tem vídeos, fotos, enfim, dá uma olhada lá que você vai ficar mais por dentro do que está acontecendo. Sabe aquele processo que todo mundo está acusando o Pablo Marçal de se fazer parte de uma quadrilha? Bom, ele alega que só consertava o computador e contrataram ele para isso, ele não sabia dessas fraudes bancárias. Bom, a Folha de São Paulo trouxe informações que provam totalmente o contrário. De acordo com a Folha de São Paulo, Pablo Marçal deixou a cadeia em 2005, né, quando respondia por fraudes bancárias. Só que, de acordo com a Folha de São Paulo, ele conseguiu sair da cadeia porque integrou 2 comparsas que faziam parte da quadrilha. De acordo com a Folha de São Paulo, Marçal ele fazia o trabalho de consertar os computadores, operar eles, né, e operar um programa, né, um aplicativo que ele conseguia encontrar e-mails, né, a fim de mandar spam para poder pegar dados bancários das vítimas, para poder realizar as fraudes. Um dos trechos dizia até que ele passou várias informações de várias pessoas que eram de dentro da quadrilha, né, que faziam parte das fraudes bancárias pela internet. Então, assim, eu acho um pouco contraditório ele dizer que não sabia de nada, né, que consertava só os computadores, mas aí a Folha de São Paulo solta isso, sobre ele ter entregado alguns parceiros, alguns comparsas, né, de ter dado informações para poder ser solto. Não é um pouco meio contraditório? Pelo menos eu acho. Marçal ainda não se pronunciou sobre isso.
A gente vai acompanhar isso ao decorrer da eleição, deve soltar mais alguma coisa, mas por enquanto é a última informação que a gente tem. E os vagabundos do MST foram até a Venezuela, né? Aí tem videozinho do Maduro colocando um bonezinho vermelho, agradecendo ao MST. Agradeço ao MST por vir aqui, 1.000 mulheres, 1.000 homens para cuidar da nossa terra. Só tem que tomar cuidado aí para eles não invadirem a tua terra, né? Tu tem que tomar cuidado para eles não invadir tua casa, tuas terras. Eu acho melhor tu tomar cuidado, Maduro. Fica de olhinho aberto com esses caras aí, que esses caras são perigosos. Eu acho engraçado que o Maduro, ele é meio, o Maduro é totalitário, né? Ele acha que tudo tem que ser dele, né? Vamos botar assim. Ele que manda na porra toda. Só que o MST, né, partindo da visão deles, é, em questão de residência, de terra, esse tipo de coisa, na visão deles, as pessoas não podem ter tudo, né? Então como é que esses caras conseguem coexistir? Não tem lógica. Um cara que acha que tem que ter tudo e uns caras que acham que não tem que ter tudo. Mas ao mesmo tempo ele anda ao ladinho, um do outro. Como é que pode um negócio desse? Né? Só a narrativa de um dos dois está errado, não tá? Eu acredito que seja do MST. O MST acha que as pessoas não devem ter o que elas têm, não é nem tudo. É o que elas têm. Não pode ter 2 casas, não pode ter 2 terrenos, né? Que não é tudo. Longe de ser tudo. Mas eles acham que as pessoas não devem ter. Mas pergunta o Boulos se ele tem 2 carros, ele dá um para alguém. Né? Da mesma forma que ele já foi visto de Celta, ele já foi visto com outros carros também. Eu nunca vi ele doando carro. Nunca vi ele doando parte do salário dele, porque ele tem 40 mil, ganha 40 mil por mês. Tem pessoas que não ganham nem o salário mínimo. Então, assim, a narrativa deles, a visão deles só serve para os outros. Não serve para eles. Entende? A equipe econômica do governo do presidente do Nove Dedos conta com a revisão dos benefícios de prestação continuada, BPC, Bolsa Família, além dos cortes em fraudes no INSS, para conseguir economizar 25,9 bilhões do orçamento de 2025. Né? Os cortes anunciados nesta quarta-feira incluem 6,4 bilhões do Bolsa Família, né? Por meio de uma revisão cadastral, 7,3 bilhões no INSS, né? E medidas administrativas a serem tomadas. 3,2 bilhões na reavaliação dos benefícios por incapacidade na Previdência Social e 1,9 bilhão no Proagro e 1,1 bilhão no Seguro e Defesa. Ainda faltam alguns bilhões aí, então mais alguém deve chorar aí na frente. Aí você pensa, né? O negócio tá feio, porque o governo tá cortando coisa assim, né? E tal. Eu acho que não tá tão feio não, porque o Lula tá querendo comprar cortinas e persianas motorizadas. Cortinas e persianas motorizadas no valor de 1,8 milhão de reais para o Palácio do Planalto. Cara, cortina e persiana motorizada. É surreal, tem gente que não tem o que comer, sabe? Pagando imposto em consumo. As pessoas não sabem se vão receber dinheiro amanhã e estão pagando em imposto em consumo. A pessoa tem segurança financeira, insegurança alimentar. Quando consegue algum dinheiro para comer, você paga imposto no consumo. Esse imposto ele vai para Brasília. Chega em Brasília, o que é que o presidente faz? Compra persiana e cortina motorizada no valor de 1,8 milhão. É surreal, cara. E o Xandão que resolveu intimar, né, a Twitter, o X, por um comentário num post do próprio X. Né? Foi na rede social do X, pegou um post deles, comentou lá, botou intimação, botou documento, né? E no documento dizia que se eles não botarem um representante legal no país, ele iria suspender o X, né, do Brasil. Sendo que antes tinha um representante e qualquer negocinho eles ameaçavam prender, né, o pessoal do X. Talvez por isso que tenham tirado os representantes. Agora ele quer obrigar a colocar representante, senão vai suspender. O que o Elon Musk fez? Não deu ouvidos. Ele foi lá e simplesmente suspendeu o X no Brasil. E ameaçou não, né? Colocou uma multa de 50 mil reais para as pessoas, cidadãos que usar VPN para poder acessar a rede social. É claro que assim, eles têm como saber se você está usando VPN, mas eles não têm como saber qual a finalidade, para que você está usando VPN, né? Então assim, usem VPN, você não vai ser multado, né? Baixa o Twitter aí, baixa o VPN, pode usar. Me segue lá também, né? Tá o link aí embaixo na descrição, né? E é isso aí. Dane-se Xandão. Além do X, Xandão também mandou bloquear os recursos financeiros da Starlink, outra empresa do Elon Musk que também atua no Brasil.
né? Lembrando que a Starlink ela oferece serviços para escolas, né, locais mais isolados, como na Amazônia, né, para o pessoal ter acesso à rede, né? O próprio Exército Brasileiro usava a Starlink, né? O Starlink depois declarou e falou que, se fosse preciso, ela ofertaria os serviços de graça. E daqui a pouco vamos ver o Boulos ser chamado de conservador, hein? Boulos, candidato Boulos, né, da Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, o pessoal, disse na quarta-feira que o uso da linguagem neutra por intérprete que cantou o hino nacional do Brasil durante o começo da campanha foi um absurdo. Não sei se vocês viram o hino nacional em linguagem neutra, vou ver se eu consigo achar para colocar para vocês aí. Falou, né, deu declaração, dizendo que é importante dizer o seguinte: não foi, logicamente, uma decisão da minha campanha, aquele absurdo que foi feito com o hino nacional. Aquilo foi uma empresa produtora contratada da nossa campanha e, por sua vez, contratou uma cantora que teve aquele episódio. A nossa campanha se pronunciou de maneira clara e essa empresa produtora não vai mais trabalhar conosco. Bom, daqui a pouco você vai ver jornais aí falando que o Boulos agora é conservador, né, de direita conservador, né? Todo mundo agora cara, porque assim, estão vendo que as pessoas estão clareando um pouco a mente. Então, cada vez mais eles estão tendo que tomar esse tipo de atitude. E quando o cara toma, automaticamente ele é chamado de conservador, de direita, de liberal, de não sei o quê, né? Muito engraçado isso. Lembra das conversas vazadas do grupo da Alexandre de Moraes, né, que era para perseguir os opositores e tudo mais, né, que ele usava o mecanismo do TSE, né, aquelas conversas vazadas que teve, né, foram abertas uma investigação, só que a defesa dos ex-assessores do Alexandre pediu que afastasse o Xandão, né, porque, claro, o cara é um dos investigados, então ele não pode investigar e ser o investigado. Né? Só que o Barroso, que é o presidente atual do atual presidente do STF, negou, dizendo que a defesa não conseguiu, com argumentos, provar o porquê que o Xandão deveria ter sido afastado. Cara, não precisa comprovar nada. É certo isso, o cara é um dos investigados, ele não pode investigar e ser um dos investigados. Aí o cara é o réu, é o investigado, é o juiz, é o... Que é isso, cara? Não tem lógica isso, não precisa comprovar nada. Que é isso, cara? E o ministro Gilmar Mendes suspendeu todas as liminares que obrigavam o governo a comprar um remédio, né? Deixa eu ver o nome do remédio, que é um remédio meio difícil, né? É um remédio Elevidix. Ele falou que marcou aí uma reunião aí entre a União e a farmácia farmacêutica, né, que eles compram, para poder tabelar esse preço aí, para poder fazer mais barato. Disse que 19 milhões, que era o valor que estava sendo comprado pelo SUS, era insustentável a longo prazo. Cara, até que enfim, concordo com você. Se o governo fizesse para tudo isso, calma aí, suspende aí, chama as empresas, uma só não, você não entrega é uma que tem licitação, então você ameaça cancelar a licitação, né? Chama várias empresas, quem vai fazer mais barato aí? Né? Claro que a gente vai ver a qualidade e tudo mais, mas quem vai fazer mais barato? Né? Atacado, preço de atacado, né? Você está vendendo para um país inteiro. Né? Então, se o Brasil, se a União parasse para poder ver preço das coisas, a gente não teria essa tanto de coisa superfaturada, né? A gente gastaria muito menos, né? Então, assim, é uma atitude que apoio, né, o Gilmar Mendes ter feito. Eu não sei se é prerrogativa dele, mas é uma coisa boa aí, né? Vamos acompanhar os próximos capítulos. E a equipe de segurança do Marçal disse ter identificado um homem armado, né, numa campanha que estava tendo, um ato de campanha deles. Né, o boneco estava escondido dentro de um boneco, a arma estava escondida dentro de um boneco de isopor, né, com um homem. No mesmo local, uma vereadora do PSOL também estava levando o boneco, também estava passando no local com o boneco, levando o boneco para lá, e ela foi chutada para fora do local pelo pessoal da campanha do Marçal. Né? Eu acho muito estranho uma vereadora do PSOL tá andando com um boneco no local de campanha do Paulo Marçal. É no mínimo esquisito. Né? E aí no mesmo lugar, eles já acham uma arma dentro de um boneco de isopor. Não tá meio estranho isso? Tá estranho, não tá não? Pra mim tá meio estranho. Bom, chegamos no final do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês com o máximo de informação precisa.
né, principais notícias, né, lembrando que muitas notícias aqui eu não me aprofundo, então o ideal é você se interessou por alguma coisa, vai lá, pesquisa, entra no jornal, até porque se eu for me aprofundar aqui, o vídeo vai sair 2 horas de vídeo, né, para cada matéria que eu for me aprofundar e vocês não vão querer assistir o vídeo. Então não faz sentido eu estar me aprofundando em tudo. Uma coisa ou outra eu dou uma opinião a mais, comento a mais, mas eu não procuro me aprofundar. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá um like aí, comenta o que você achou, qual notícia você achou mais relevante, né? Compartilha, se inscreve no canal e valeu, até a próxima.